Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, da nossa série História da Filosofia Ocidental à luz da obra do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Eu sou o professor Manuel Avelino, muito obrigado pelo seu apoio. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, dá essa força aqui pra gente. Se você deseja contribuir de alguma forma no canal, eu vou deixar as formas aqui embaixo, você pode contribuir para que nós continuamos ou possamos continuar este projeto. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Na aula anterior nós falamos das contribuições da arte, da poesia, da literatura grega para o nascimento da filosofia na Grécia. E hoje nós vamos falar especificamente da religião ou das religiões, para o nascimento da filosofia. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma distinção, tá? Não existia apenas um esquema de crenças na Grécia. Nós tínhamos o que nós chamamos de religião pública, advinda de Homero, de Hesíodo, e nós temos a religião dos mistérios. E nós vamos tratar aqui especificamente da religião órfica, ou do orfismo, que vem do poeta trácio Orfeu. Então, a única coisa que elas têm em comum que nós podemos elencar aqui é que elas são de base politeísta, tá? Mas elas vão divergir, por exemplo, na concepção de homem, no sentido da vida deste homem e no fim último, no telos, no destino deste homem. Essas religiões vão divergir. Para a religião pública, tudo é divino. Em tudo há uma intervenção dos deuses, há uma intervenção divina, há uma força do números, há forças divinas operando ali o tempo todo. O raio e o relâmpago é algo arremessado por Zeus. As ondas do mar são causadas pelo tridente de Poseidon. O sol, o deslocamento do sol, ou a percepção do deslocamento do sol, é porque o sol está sendo levado pelo áureo carro de Apolo. Tudo tem uma intervenção divina aqui. A vida social dos homens, há uma intervenção. A guerra, a paz, a interferência dos deuses. Se você for na Ilíada, por exemplo, você vai perceber lá pelas tantas, que primeiro a causa da guerra tem uma causa que antecede o mundo humano, mas já começa no Olimpo ali. Quando começa-se a guerra, os deuses boa parte dos deuses fica do lado dos gregos, outra parte fica do lado dos troianos, e eles vão interferir o tempo todo na guerra, tendo as suas preferências. Então, tudo é divino para a religião pública, tá bom? E quem são esses deuses? Esses deuses, para a religião pública, são forças naturais personificadas em formas humanas idealizadas. Forças naturais personificadas, ou seja, para a religião pública, esses deuses são confundidos ou com partes do cosmos, com partes do universo, ou com forças do universo. Esse é um ponto importantíssimo, porque aqui a gente já traz o viés, o aspecto naturalista da religião pública. E esse naturalismo vai ser fundamental, porque a primeira filosofia, do nascimento da filosofia, ela nasce naturalista. Outro aspecto é que os deuses também são, ou podem ser, além de partes do universo ou forças do universo, são aspectos ou forças do homem sublimados e fixados em esplêndidas figuras antropomórficas. O que é isso, professor? Então vamos lá. Há aspectos do ser humano sublimados ou elevados, que são personificados ou que são prefigurados, em figuras humanas antropomórficas. Como assim? Uma característica antropomórfica para a justiça, nós temos aí Zeus, que é o Deus, que é a personificação da justiça. O ser humano, ele possui, por exemplo, a faculdade da inteligência, ele possui a inteligência. E a inteligência humana sublimada, elevada, seria prefigurada em uma figura antropomórfica, que é Atena, que é a deusa da inteligência, a deusa da sabedoria. O ser humano, ele possui também o aspecto, a força de amar, o aspecto do amor. E esse aspecto sublimado e personificado numa figura antropomórfica, nós temos aí a deusa Afrodite, que é a deusa do amor, é a personificação do amor, certo? Nós podemos dizer
bem a grosso modo, que os deuses na religião pública são homens amplificados e idealizados e diferenciam dos homens comuns apenas em aspectos quantitativos e não qualitativos. Então, qual é o grande legado aqui da religião pública? Né? É esse aspecto naturalista dos deuses como partes do cosmos, do universo, ou como forças ou manifestações das forças da natureza. Porque a filosofia nasce naturalista, certo? Onde os primeiros filósofos, também chamados de filósofos da natureza, ou filósofos da física, ou pré-socráticos, como eles queiram chamar, tentarão explicar o todo da realidade buscando um princípio fundamental, que eles vão chamar de arqué, ou arquê, certo? Que é o princípio originário do universo, mas vão buscar por meio da razão e com base na natureza, como um elemento primordial existente na natureza. Tá bom? Bem a grosso modo. Outra grande religião importantíssima que influenciou e muito a filosofia entre os gregos é o orfismo, né? Nem todos os gregos, por exemplo, eram afeitos à religião pública. Então, em círculos menores, criou-se as religiões dos mistérios gregas. Em especial, a religião dos mistérios gregas órficas, ou o orfismo. Por exemplo, a religião pública entendia que o homem é mortal. Com a morte, acabou. Para o orfismo, a alma é imortal. Há algo de divino no homem, e este algo de divino no homem é imortal, que é a alma, certo? A alma ela é imortal. E também o orfismo traz o esquema dualista entre corpo e alma. No homem hospeda algo de divino, né? Que é a alma, e essa alma é imortal. Mas essa alma, ela hospeda no corpo humano, né? Ela caiu em um corpo por causa de uma culpa original. E aí vem a segunda grande característica do orfismo, que é essa alma, este algo de divino, ela é pré-existente, ela existe antes do corpo. Isso significa que se ela existe antes do corpo, quando o corpo cessa, esta alma ela continua existindo, certo? Ela não morre com o corpo. Ela está destinada a reencarnar em corpos sucessivos, certo? Então ela reencarna sucessivas vezes para expiar a culpa original. Olha só, você já deve ter se familiarizado aí com muitos aspectos, muitos símbolos aí que formaram a civilização ocidental, certo? Outro grande aspecto aqui, com os ritos e práticas da vida órfica, certo? É o único grau de pôr fim a esse círculo sucessivo de reencarnação, ou seja, com a iniciação no orfismo, nas práticas órficas, eu consigo expiar essa culpa original até que eu deixe de reencarnar em sucessivos corpos. Olha o quanto que isso é interessante. Platão vai dizer que a alma, ela encarna no corpo e ele chama o corpo de um túmulo da alma, certo? Ou de prisão da alma. E a alma, ela precisa se libertar. A busca paulatina para o desvinculamento da alma com o corpo, né? Até que a alma se torne completamente livre. O que é interessante aqui? Essa noção de que a alma, que é algo de divino, que é imortal, cai no corpo, e quando o corpo cessa, a alma é como ela é imortal, ela reencarna em sucessivos corpos, até que, por meio das práticas órficas, né, da iniciação no orfismo, eu livro-me desta culpa originária, e então eu tenho agora, né, uma recompensa, um prêmio no além. Da mesma forma que aqueles que não são iniciados, né, têm uma punição. Nos sepulcros das pessoas que eram iniciados no orfismo, tinham palavras, né, tinham máximas que nos faz entender melhor essa noção. Abre aspas. Alegra-te, tu que sofres a paixão, antes não havia sofrido. De homem nasceste Deus. Feliz e bem-aventurado serás Deus ao invés de mortal. De homem nascerás Deus.
pois derivas do divino. O que é essas palavras, né, esses escritos, aqueles que eram iniciados na religião órfica, né, que aderiram a esse sistema de crença do ofício, significa? Ora, se a alma pré-existe ao corpo, caiu no corpo, eu, pelas práticas de iniciação no ofismo, purifico da culpa original, e agora, feliz e bem-aventurado, serás Deus ao invés de mortal. Isso significa que isto que há de divino no homem voltará a estar junto dos deuses. E que recompensa maior há nisso, né? A nossa alma livra-se da culpa originária e volta para os deuses. Bom, não vamos fazer anacronismos na aula. Chegaremos até determinado ponto que a gente vai poder trazer similitudes, né? Então, com essa concepção, a gente tem aqui dois princípios, né? Ou a contraposição entre dois princípios e um contraste ou uma luta, que é a luta do corpo contra o espírito, contra a alma, melhor dizendo, tá? A alma, ela deve buscar essa purificação, essa depuração da alma, a tal forma que ela vai se desvinculando do corpo, se livra dessa culpa originária e ela volta, né? Ela volta a estar junto dos deuses. Então, rompe-se aqui com a visão naturalista. O homem compreende que algumas tendências ligadas ao corpo, no ofismo, devem ser reprimidas, ao passo que ele deve buscar a purificação do elemento divino em relação ao elemento corpóreo, tornando-se assim o objetivo de viver. O objetivo do viver. Ou seja, qual é o objetivo da vida humana? Reprimir o corpo, né, alguns aspectos relacionados ao corpo, e buscar a purificação da alma, de tal forma que um dia eu volte a estar junto dos deuses. Porque em mim, porque em nós, seres humanos, há algo de divino. Isso é fundamental, pessoal. Por quê? Porque sem o orfismo não se explica Pitágoras, não se explica Heráclito, não se explica Empédocles e, sobretudo, não se explicaria uma parte essencial do pensamento filosófico de Platão. Olha o quão importante é o orfismo. Sem o orfismo não se explicaria grande parte da filosofia antiga. Por fim, outro ponto que nós temos que trazer à tona, e aqui eu encerro a aula, é que foi fundamental para o surgimento da filosofia foi a falta de dogmas de guardiões da religião grega. Sim, não existia textos sagrados na Grécia. As religiões gregas não tinham sacerdotes com pleno poder para proteger os dogmas. Então, o que é que nós temos aqui? Uma ampla liberdade para o pensamento filosófico racional vir à tona. O que não acontecia, era diferente entre povos do Oriente. Então isso foi fundamental também. Os gregos gozavam dessa liberdade, justamente porque não tinham dogmas fixos com sacerdotes com pleno poder, né, para proteger aqueles dogmas. Então, gente, espero ter deixado um pouquinho claro a respeito da influência da religião no nascimento da filosofia. Esse ponto é crucial. Agradeço vocês por terem acompanhado até aqui. Muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilha para que a gente possa estudar mais e mais. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.